Olha, para quem está começando no xadrez, a quantidade de informação pode ser sufocante, né? Mas hoje, a gente vai decifrar a parte mais crucial do jogo, aquela que define tudo o que vem depois, a abertura. E vamos fazer isso acompanhando a jornada de um grande mestre, desde os primeiros erros dele até os princípios que o transformaram numa lenda. Para começar, saca só essa. A posição inicial do xadrez ela é a mais complexa de todas. E olha, não sou eu que estou falando isso não. Quem diz são gênios como o grande mestre David Bronstein, o cara que quase foi campeão mundial, uma vez ficou, pasmem, olhando para o tabuleiro por quase uma hora antes de fazer o primeiro lance. Pensa bem, se até os maiores do mundo acham a abertura um negócio tão complicado, é porque tem algum segredo aí pra gente desvendar, né? E para a gente desvendar esse segredo, nada melhor do que seguir a história do Yasser Seirawan, um dos maiores grandes mestres americanos. Porque assim, antes de virar mestre, ele era um iniciante, e bem teimoso, viu? E os planos de jogo dele no começo eram... digamos que bem criativos, mas um desastre completo. A primeira grande ideia dele foi simplesmente copiar os lances do adversário. Genial, né? Para que pensar? É só imitar. E ele foi lá copiando, até que do nada o oponente dele falou checkmate. E o mais engraçado de tudo, não era checkmate. Tinha umas 5 maneiras de escapar. Mas o Seirawan, coitado, não entendeu nada e só aceitou a derrota. Fim de jogo. Ok, a estratégia de imitar não deu certo. Então ele teve outra ideia brilhante. Usar as torres, que ele chamava de canhões, o mais rápido possível. A lógica era, move os peões dos cantos, libera os canhões e vai para cima. O resultado? As torres dele eram capturadas, tipo, na hora. Ele estava basicamente dando as peças mais fortes dele de presente. E o mais legal disso tudo é a filosofia dele na época. O cara era tão teimoso, mas tão teimoso, que ele achava que precisava repetir o mesmo erro de novo só para ter certeza de que era um erro mesmo. Sabe, essa teimosia toda, que deve ter sido super frustrante, acabou sendo a base de todo o aprendizado dele. Então, depois de perder umas dezenas de vezes com os canhões dele, o Seirawan teve uma epifania, uma revelação. Ele finalmente descobriu a peça mais poderosa do tabuleiro, a dama. E aí, a nova estratégia dele era simples e, na cabeça dele, infalível. Ele começou a jogar a dama pra frente logo no segundo lance, atacando o peão, botando terror. O pensamento era tipo, a dama é a valentona do tabuleiro. É só botar ela na briga rapidinho, e não é que o negócio funcionou, pra surpresa dele ele começou a ganhar umas partidas. Mas, e sempre tem um mas, aqui vem o pulo do gato. Isso só funcionava contra outros iniciantes. Na hora que ele pegou uns jogadores mais experientes pela frente, a história mudou. E mudou feio. A maior força dele virou a sua maior fraqueza. Os jogadores mais experientes não entravam em pânico. Eles, com toda a calma do mundo, defendiam as ameaças e aí começavam a atacar a dama do Seirawan. E a cada ataque, a dama tinha que fugir. Enquanto ela fugia, o oponente desenvolvia uma peça nova, um cavalo aqui, um bispo ali. Ou seja, enquanto a dama dele só corria para salvar a própria pele, o exército inimigo ia se formando, peça por peça. E teve uma partida que foi o fim da picada. A dama dele foi literalmente caçada pelo tabuleiro inteiro. E no final, checkmate, com ele sem ter desenvolvido quase nenhuma outra peça. Foi aí que a ficha caiu. A dama dele não era a caçadora, era a caça. Essa derrota, essa humilhação, foi talvez a lição mais importante da carreira dele. E foi aí, depois de ter todas as suas estratégias geniais completamente destruídas, que os jogadores mais velhos, os experientes, chegaram para ele e contaram os verdadeiros segredos da abertura. E não era sobre truques nem sobre ataques malucos. Era sobre princípios, fundamentos. Isso levanta uma questão muito importante, né? Peraí, se usar a peça mais forte de todas é um erro, então o que se faz? A resposta está em 3 ideias. Simples, mas extremamente poderosas. E são esses aqui, ó. Primeiro, controlar o centro do tabuleiro. Segundo, desenvolver as peças menores, ou seja, os cavalos e os bispos. E terceiro, proteger o rei, que geralmente significa fazer o roque. Simples assim. Esses 3 princípios são a base de praticamente toda a abertura de xadrez que dá certo. Tá, mas por que o centro é tão importante assim? É bem simples, na verdade. Pensa no tabuleiro como um campo de batalha. Uma peça bem no meio dele consegue atacar e se defender em todas as direções. Ela controla muito mais espaço, tem muito mais poder. Uma peça no canto fica limitada.
O centro é, sem dúvida, o terreno mais valioso. Quem controla o centro, controla o jogo. Beleza, então. Vamos ver como esses princípios funcionam na prática. Porque teoria é uma coisa, né? O que importa mesmo é ver como isso molda o jogo de verdade. No xadrez clássico, o primeiro lance quase sempre vai ser mover o peão do rei para I4 ou o peão da dama para D4. E essa escolha, olha, não tem nada de aleatória. Ela é uma declaração de intenções. Ela define o estilo do jogo inteiro. Olhando aqui, a gente vê bem a diferença entre essas duas filosofias. Jogos que começam com o peão do rei, o 1.E4, tendem a ser mais abertos, mais táticos, mais agressivos. A briga começa logo de cara. Já os jogos com o peão da dama, 1.D4, costumam ser mais estratégicos, mais posicionais. É uma construção mais lenta, uma batalha por pequenas vantagens, sabe? A escolha entre um e outro realmente diz muito sobre o estilo de cada jogador. Certo. Então como é que a gente junta tudo isso e transforma num caminho para a vitória? As lições que o Seirawan aprendeu na marra nos dão um guia bem claro. O ponto mais importante é entender o seguinte: esses princípios de controlar o centro, desenvolver as peças e proteger o rei, eles são um mapa, um guia. Não são uma camisa de força. Eles servem para guiar o raciocínio. Mas o xadrez é, acima de tudo, um jogo criativo. A verdadeira beleza está em saber quando seguir as regras e quando é a hora certa de quebrá-las. E talvez o conselho mais valioso de Seirawan seja este aqui. Foi só quando ele foi completamente esmagado por jogadores melhores que ele aprendeu de verdade. Uma derrota doída ensina muito, mas muito mais do que um monte de vitória fácil. Procurar desafio, jogar contra gente melhor. Esse é o caminho mais rápido para evoluir. No fim das contas, a jornada do Seirawan mostra pra gente que os erros não são só fracassos, eles são lições. Cada plano que deu errado, cada peça que ele perdeu, ensinou alguma coisa fundamental. A pergunta que fica, então, não é se vamos cometer erros, porque isso é certeza. A pergunta é o que a gente vai escolher aprender com os nossos.